Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. E se você puder, também compartilhe esse vídeo com quem você achar necessário, ok? Bom, conta-se uma história de que um homem morreu e ele foi recebido por um anjo. O anjo falou assim: olha, eu vou te levar para 2 lugares e você vai precisar fazer uma escolha. E primeiro ele levou o homem para o céu, e o céu era um lugar muito tranquilo, com uma boa paisagem, enfim, mas um lugar de muita paz, muita tranquilidade, aquele som de música clássica ao fundo, né? Um lugar muito, muito bonito, mas com aquela tranquilidade que o céu pode oferecer. E quando ele desce para o inferno, ele vê lá uma situação um tanto quanto diferente. Ele vê mulheres bonitas, cerveja, churrasco, muita música, muita diversão, muitos jogos disponíveis para que ele possa se divertir naquele tempo, né? E aí o anjo traz ele de volta e fala assim: você tem um dia para pensar e decidir o seu voto, com quem que você prefere ficar. E no dia seguinte, obviamente, ele escolheu o inferno. Ele falou: não, eu quero ir para o inferno, lá é mais legal. E quando ele chega no inferno, o quadro agora era totalmente diferente. Era um inferno completo, muitas chamas, muitas pessoas chorando, gritando, sofrendo. E aí ele vira para o demônio e falou assim: mas ontem, quando eu vim aqui, vocês me mostraram um quadro totalmente diferente. Tinha mulheres, tinham diversão, bebida, cerveja, e agora está essa situação, eu quero voltar para o céu. Ele falou: não, você fez uma escolha e você vai ter que ficar aqui. Ele falou: mas por que você me mostrou aquilo ontem? E o demônio virou para ele e falou: pois é que ontem nós estávamos em campanha política para poder influenciar o seu voto, e agora você está na realidade. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, principalmente, muitos de nós cristãos foram enganados por uma falsa compreensão e uma falsa propaganda política, e a gente já está vendo o resultado de algumas situações. Perceba, João capítulo 8, verso 44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira, ok? E só que, de certa forma, o candidato que ganhou a eleição, ele já vinha alertando para algumas coisas que ele iria fazer. E eu quero que você preste atenção, principalmente você que é um líder cristão e que eventualmente voltou no Partido das Trevas, preste atenção nesse áudio para que você entenda o engano que você caiu. Você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? Extrema-direita. É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam... A questão da igreja não teria que ser regulada? Vamos lá. Que ter algum tipo de restrição. Adjetivos que o Ter algum tipo de restrição. genuíno vai usar. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Ou seja, tem que fazer parecer que não seja uma perseguição. Continua. Nós vamos ter que fazer de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação. Mudando o sistema tributário. Há uma discussão muito grande dizendo que a igreja deveria pagar imposto ou não, enfim. Veja, a igreja, ela tem uma contrapartida à sociedade. Por quê? Porque ela presta um serviço social também. Quantas pessoas são atendidas pela igreja? Quantas famílias são transformadas? Quantas pessoas são libertas das drogas? Quantos casamentos são restaurados? Quantas famílias são atendidas com serviços sociais, com cestas básicas? Enfim, a igreja, ela tem uma contrapartida social, por isso que ela é isenta de impostos. Tá certo? Então vamos lá. Você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. Porque esse pessoal...
Ou seja, ele está querendo dizer que tem que ser feito de uma forma ampla para que não pareça algo que está sendo feito diretamente à igreja. Vamos lá. Quer é fazer o maniqueísmo da Guerra Santa. Então nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias. Ou seja, criar uma ideia de contraponto aos pastores e às lideranças. É implodir a igreja de dentro por dentro. Ou seja, criar um mecanismo de pensamento nas pessoas em que as pessoas passem a questionar sua liderança, pastores, bispos, enfim, assim por diante, mas não baseado biblicamente, mas de forma ideológica. Ou seja, tentar tirar a autoridade e a compreensão bíblica que os pastores e a liderança têm. Ou seja, acabar com a igreja, minando ela por dentro. Então nós temos que começar a prestar atenção, porque não é de hoje que esse partido tenta de todas as formas trabalhar nesse sentido. Vamos lá. Vamos chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles... Peraí. Primeiro, pastor, bispo, apóstolo, padre, vocês são toscos. Você é um tosco fundamentalista. E quem votou nessa gente aqui, é a tua ovelha, acha que tu é tosco e fundamentalista. Irmãos, eu não vou amaciar o discurso com aqueles que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Não são. Como é que pode votar nesse partido? Vamos lá. Não vou. Não vou mesmo. O que ele está dizendo aqui? Vai ter uma guerra. Primeiro, nós vamos criar a narrativa. Primeiro, nós vamos uma guerra ideológica. Vamos censurar. É isso que nós precisamos prestar atenção. Vamos regulamentar os meios de comunicação no ar. E depois nós vamos criar para uma guerra, para uma batalha. Palavras dele. Primeiro, vai ser no campo ideológico, vamos construir a narrativa. Chamamos os pseudo-intelectuais. Pseudo-intelectuais, professores, jornalistas, artistas. E o próprio Lula tinha dito que ia colocar os padres e pastores no seu devido lugar. Ou seja, construir uma guerra ideológica para que os pastores e líderes e padres fossem desmoralizados através de uma ideologia. Então preste atenção. Ou seja, nós vamos perseguir os crentes. Vamos lá, mais um pouquinho. Entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, eu não vou citar o nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas. Mas por que péssimo serviço? Porque se contrapõe a esse partido. Mas vamos lá. Os meios de comunicação que faz esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Você acha que tem que ser o approach da esquerda? Ou seja, vai haver um enfrentamento contra a igreja, primeiramente de forma velada, construindo ideias. E veja que até um tempo atrás, uma militante de esquerda disse que entraria nas igrejas para trabalhar na mente das crianças, ou seja, construir um futuro para a igreja em que ela seja minada por dentro. Então, essa propaganda que foi feita e muitos cristãos achando que o socialismo é parecido com o cristianismo, não tem nada a ver, porque no socialismo, no comunismo, a centralidade é o Estado, sendo que no reino de Deus, no cristianismo, a centralidade é Cristo, e nós precisamos começar a entender isso daí, e não se deixar enganar. E veja que quando começa a conversa, esses evangélicos de extrema esquerda, ou seja, criando uma ideia de extremismo, de fundamentalismo, sendo que não tem nada a ver, ou seja, nós simplesmente nos posicionamos, não há como ter acordo em ser um cristão e votar em alguém de esquerda em função de toda a sua ideologia que vai em contraponto a tudo aquilo que nós acreditamos biblicamente. Então nós precisamos prestar atenção, porque a guerra já começou. Ela está sendo de forma velada e mais para frente ela será de forma mais aberta. Tudo isso que está acontecendo, essa censura, com um monte de gente perdendo canais, um monte de coisa, amanhã chegará na igreja, porque eles criaram uma nomenclatura que é
discordância informacional, né? Desordem informacional, ou seja, não, vocês pegaram algo que é verdade, mas a conclusão está errada. Eles podem fazer o mesmo com a Bíblia, ele pode fazer o mesmo com a palavra de Deus. Não, isso não vai acontecer. Ele está dizendo que vai fazer. Então amanhã ou depois, veja, na China, o pastor ele precisa entregar o sermão às autoridades para ver se aquilo vai contra o Estado. E em função disso eles podem pregar ou não. E se você lembra do filme Deus Não Está Morto 1, ou 2 ou 3, eu nunca lembro qual dos dois, no final do filme o pastor ele é intimado para que entregasse o seu sermão de domingo ao Ministério Público da cidade, para que ele pudesse ter autoridade ou não para pregar. E ele declara: agora eles nos perseguirão pelas leis. E assim, eu vou repetir algo que eu disse muitas vezes lá atrás: quem vota no PT tem as mãos sujas de sangue. Veja o que foi feito em Cuba. Há testemunhos de missionários, um casal que voltou de lá, teve que passar por um tratamento psicológico, porque o missionário viu sua esposa sendo estuprada na sua frente. Pastores e missionários eram mortos com a sua cabeça dentro de um saco cheio de rato, porque estavam levando a palavra de Deus àquele lugar. E aí tem gente que vota em gente que tem a mesma ideologia. Então, meus irmãos, o diabo é o pai da mentira. A propaganda é muito bonita, mas a realidade é outra. E veja, dessa vez, se realmente eles assumirem o poder, não será legalzinho como pareceu ser das outras vezes. Então, ore, interceda, clame, jejue, peça para que Deus faça justiça nessa nação, porque ainda há tempo de a gente reverter esse quadro. Pense nisso. Deus abençoe você.